Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado. A série especial Avaliação traz para a conversa as experiências e o potencial das práticas de monitoramento e avaliação para aprimorar as ações dos investidores sociais no país. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos à série especial Avaliação do Podcast GIF. Eu sou Daniele Próspero e esse é o 5º programa produzido no âmbito da Agenda de Avaliação do GIF, que reúne um conjunto de iniciativas com o objetivo de fortalecer e ampliar as práticas de monitoramento e avaliação junto à rede de associados, que hoje conta com mais de 160 membros. No encontro de hoje, vamos conversar sobre os processos avaliativos em iniciativas ambientais. O assunto ganha urgência, está na pauta de debates e nas notícias da imprensa diante de pesquisas lançadas nos últimos meses que mostram os impactos das mudanças climáticas em todo o mundo. O estudo histórico divulgado em agosto pelo painel intergovernamental sobre o clima, o IPCC da ONU, mostrou como os humanos aqueceram a atmosfera, o oceano e o solo de forma irreparável. As contínuas emissões de gases do efeito estufa já causaram consequências severas para o planeta e terão impactos ainda mais complexos caso não sejam reduzidas imediatamente. De acordo com a pesquisa, na América do Sul, haverá o aumento de temperaturas maior que a média global, o que trará mais chuvas para as regiões sul e sudeste do Brasil, mais seca no Nordeste e aumento da seca agrícola e ecológica. O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, também lançou seu último boletim com os dados alarmantes sobre o desmatamento da Amazônia. O que se percebe é que a floresta vem sendo devastada no maior ritmo dos últimos 10 anos. Apenas em julho deste ano, 2.095 quilômetros quadrados foram desmatados, 80% a mais do que no mesmo mês em 2020. Esta área é maior do que a cidade de São Paulo e representa o pior índice da década para julho. Com isso, o acumulado dos últimos 12 meses também foi o maior desde 2012. Para falarmos sobre este cenário atual e discutirmos de que forma a avaliação pode ajudar a buscar novos caminhos e oportunidades para uma atuação mais qualificada dos investidores sociais na temática, convidamos para o nosso bate-papo Martina Rilo Otero, coordenadora de Planejamento, Avaliação e Aprendizagem no Instituto Clima e Sociedade, e Rita Almária Pereira, diretora executiva do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Obrigada, Martina e Rita Almária, por terem aceitado participar do nosso encontro de hoje. Obrigada pelo convite, o pessoal do GIF, a plataforma que trabalha com avaliação dentro do grupo. Então, é um prazer estar aqui e uma responsabilidade enorme por conta dos desafios que a gente está vivendo nesse contexto, dentro da área climática e ambiental. Trabalho com avaliação há um bom tempo, então também queria dizer que estou muito contente de estar aqui com a Rita Almária, porque a gente acha que a gente tem olhares que podem se complementar bastante. Obrigada pelo convite, eu sou a Rita Almária, sou pesquisadora há 20 anos atuando na Amazônia. Como a Martina falou, eu acho que a gente tem muito a se complementar aqui, porque eu sou da área de campo, de pesquisa, o que eu gosto de fazer é ir a campo e entender o que está acontecendo em loco, e eu acho que esse momento juntos aqui vai ser muito importante para a gente trazer experiências e compartilhar algumas práticas que a gente tem visto dos dois lados. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Bom, Martina e Rita Almária, vocês mais do que ninguém conhecem esses dados que eu apresentei. Essas informações são essenciais para um diagnóstico, uma avaliação de contexto e, consequentemente, a proposições de ações, projetos e programas. Porém, ao mesmo tempo que tantos estudos estão sendo lançados, inclusive, pelas organizações das quais vocês fazem parte, vivenciamos também situações como o fato das informações sobre queimadas e incêndios florestais no Brasil, por exemplo, passarem a ser monitoradas e divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, subordinado ao Ministério da Agricultura, e não mais pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE,
um órgão estritamente técnico vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Para muitos especialistas no campo ambiental, essa mudança pode prejudicar a qualidade das informações divulgadas. Sendo assim, eu gostaria que vocês comentassem nesse início da nossa conversa sobre a importância do acesso e monitoramento dos dados ambientais e também o impacto que o controle na divulgação pode ter nas iniciativas promovidas. Martina, você pode começar conosco? Um dos eixos, né, de combate ao desmatamento, que é nossa principal causa de emissões, né, no Brasil, é a produção e implementação de políticas de comando e controle. E esse tipo de política envolve a identificação de focos de desmatamento, a disseminação de informação, a transparência com esses dados, a fiscalização. Então, tem um ciclo, né, digamos, de trabalho de combate ao desmatamento que começa com a identificação de focos, identificar responsáveis e produzir consequências, né, para esses infratores, né. Então, a produção de dados como parte de um processo que a gente poderia, assim, nomear, né, como processo de avaliação, a produção de dados é uma etapa fundamental. E o que tem acontecido no contexto atual é o desmonte desse pedaço, talvez no nível do governo federal, um desmonte de todos os pedacinhos que compõem esse processo, seja na produção de dados, na fiscalização, na sua disseminação e na produção de processos de responsabilização de infratores. Essa coisa das multas, né, de ir em locais e destruir equipamentos, enfim, na produção de consequências, né, a partir desses dados. Em se tratando de avaliação como um processo que envolve a produção de dados e de decisões a partir deles, ou seja, a avaliação ela não é só a produção de dados, mas todo esse processo de tomada de decisão a partir desses dados, então a gente tem uma tendência geral de enfraquecimento do processo de gestão baseado em dados, né, e consequentemente, o enfraquecimento das políticas que realmente combatem a questão do desmatamento. Mas eu queria dizer que, assim, apesar dessa tendência que está situada especialmente aí no governo federal, a gente tem nesse campo outros atores da sociedade que têm tentado suplementar a oferta de dados, de inteligência, para lidar com esses dados e, inclusive, também da tomada de decisão, né? Então, eu destacaria algumas plataformas, né, como o Map Biomas, o próprio Amazon, a plataforma SEG, que é de emissões, né? Então, eles produzem e dão inteligência, divulgam as informações, e a partir dessas informações, várias organizações que também estão envolvidas, né, no combate ao desmatamento, elas também têm se fortalecido, né? Então, como, por exemplo, a gente tem a coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, que é uma grande coalizão que tem olhado para essas informações, ou, sei lá, a coalizão dos governadores pelo clima, então a gente tem, que também tem tomado decisões e olhado para esses dados, né? Então, a gente tem, fora da esfera do governo federal, organizações que estão, sim, tentando lidar com essa falta de informação e de tomada de decisão a partir dessas informações. Rita, como é que é a sua visão sobre esses pontos que a Martina trouxe, enfim, a sua prática aí no Amazon? Olha, a Martina trouxe pontos maravilhosos. É importante a gente ter acesso a dados para a geração de pressão, de transparência, de independência. O Amazon hoje é uma instituição independente que gera dados. Você mencionou aí os dados de julho, com mais de 2.000 quilômetros quadrados, né, um aumento de 80% em relação a julho de 2020. E aí, quando a gente vê o acumulado do ano, o Amazon mostrou que houve um aumento de 57% do desmatamento em relação a agosto de 2020 a julho de 2021, em relação ao ano anterior. Então, quando a gente publica esses dados, a gente gera transparência e dá possibilidade de pressão pelos atores que estão trabalhando nesse tema. A Martina trouxe aí um termo muito interessante, que é comando e controle, que me fez lembrar o tempo de ação, o período de ação do PPCDAN,
quando a gente viu em 2004, entre 2004 e 2012, a redução do desmatamento, em termos de números, se eu não me engano, caiu de 27 quilômetros quadrados para um pouco mais de 4 quilômetros quadrados nesse período. E o valor da produção agrícola nesse período dobrou. Então, era em torno de quase 26 bilhões de reais, isso na Amazônia, tá? Ele chegou a quase 50 bilhões de reais. E o que é que isso nos diz? As ações de comando e controle, elas possibilitaram a redução do desmatamento, e isso não reduziu a produção agrícola na Amazônia. Isso gerou pressão para aumentar a produtividade. A economia na região foi mantida e foi melhorada, porque quando você tem uma escassez, vamos dizer assim, né, porque hoje se trabalha na Amazônia com a ideia de que há terra para abundância de terra, então, se a terra deixa de ser produtiva, abre-se novos pastos. Na Amazônia hoje são 12 milhões de hectares de pastos degradados sem uso. Isso quer dizer que a gente não precisa desmatar nem mais 1 hectare para manter a economia crescente na região. Então, quando a gente coloca todas essas informações que a Martina trouxe e todos esses números que a gente já viu funcionando, a gente vê que é possível ter uma Amazônia com desmatamento zero, ter uma Amazônia com eficiência de fiscalização, com transparência de dados e com a identificação dos responsáveis para que eles sejam multados e que eles não façam mais isso. Mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa de ação do governo em geral. Nesse contexto inicial, vocês trouxeram aspectos super importantes que a gente pode ir aprofundando aí ao longo do nosso encontro. E aí eu queria aproveitar e lembrar que nessa série de podcast, nós já falamos sobre avaliação e projetos do âmbito educacional, assim como iniciativas de geração de trabalho e renda, entre outros temas. E a gente percebeu que há questões específicas para cada contexto e realidade nas causas de atuação das organizações. Então, eu queria que vocês pudessem aprofundar um pouco mais essas especificidades nas avaliações desenvolvidas em projetos ambientais, a partir desses dados e números e contextos que a gente acabou de falar, e quais caminhos têm sido mais utilizados pelas organizações para desenvolver esses processos avaliativos, quais desafios vocês têm enfrentado aí no dia a dia frente a esse cenário colocado? Eu acho que tem um grande desafio e uma grande dica no campo da avaliação, que é fundamental, que é a participação, né, das equipes envolvidas com aquilo que está sendo avaliado, na produção de focos, de perguntas, de indicadores, nas análises. Então, a participação de modo geral, né, nos processos avaliativos das pessoas que estão envolvidas com o que está sendo avaliado, né? Então, isso, para mim, é sempre um desafio e é sempre um elemento central, porque é o que permite que a avaliação seja, de fato, relevante, né? Então, ela responda, de fato, aquilo que está sendo, que é um desafio na prática para aquela equipe, por exemplo, e também é o que encurta o caminho entre a produção de dados e depois a implementação das recomendações ou daquilo que se descobre, né? Os desafios que eu tenho lidado nesse campo sempre tem como pano de fundo a questão da complexidade, assim. Então, as mudanças climáticas são fenômenos que envolvem, eu acho que tudo, né? Como a gente se organiza, como a gente se alimenta, como a gente... tudo. Então, assim, apesar de aparentemente simples, objetivo, quantificável, né? O indicador puro, assim, da redução de emissões, que é um indicador, obviamente, final, né? Que a gente tem que olhar para isso, ao mesmo tempo, ele como impacto final, ele acho que tem que tomar cuidado para não simplificar todo tipo de avaliação que envolva um projeto de combate à mudança climática só na questão da redução de emissões, e isso especificamente porque como podem ter, digamos, para não gerar números que sejam operações contábeis, porque você tira daqui, põe daqui, divide para lá, e aí
o vínculo com a realidade concreta ele vai ficando talvez mais fraco, dependendo de como se faça isso. Então, nesse sentido, eu acho que é importante destacar que para o IX, por exemplo, a gente reduz emissões de forma sustentável, mudando governos, empresas, pessoas, né? Então, por isso, todo o processo de avaliação nosso, ele envolve sempre duas etapas. Primeiro é esse primeiro, digamos, nexo causal, que é como é que a nossa atuação e a atuação dos nossos donatários, porque a gente atua nessa parceria, né? Como é que essa intervenção, ela está, de fato, promovendo alguma mudança de primeira ordem em leis, no ecossistema, nos governos, e, num segundo momento, como é que essas mudanças podem estar ou não levando à redução de emissões. Então, isso eu acho que é importante para que a gente dê consistência para a interpretação dos dados, né, e para a compreensão de como, de fato, a gente está promovendo transformação. Então, Martina, tudo que você está falando aí, o tempo todo vem à minha cabeça o termo comunicar, comunicação. Então, como comunicar tudo isso, pensando também em públicos diferentes, né? Porque a gente está falando de donatários, a gente está falando em público-alvo, a gente está falando em pares, parceiros. Então, acho que o grande desafio hoje para a gente é tentar sair da bolha, né? Como é que a gente comunica de forma efetiva para que as pessoas entendam que não são números, que são ações e que são necessidades que precisamos implementar. O tema é complexo, mas a nossa função hoje, no que a gente faz, eu do meu lado, você do seu, a nossa função hoje é tentar achar formas de comunicar de forma mais clara para que todos sejam parte desse processo de mudança. Gostaria de complementar também, porque quando a gente está entendendo os resultados da nossa atuação, eu acho sempre muito importante, que tem a ver com o que eu estava dizendo antes também, mas de conectar os resultados que são de ordem, digamos, ambiental, com os resultados que são de ordem social, cultural, econômica. Então, da gente entender o fenômeno, né, das mudanças climáticas, enfim, que envolvem aí o meio ambiente como fenômenos que interligam várias dimensões. Então, também quando a gente entende que as consequências, elas são de diversas dimensões, a gente envolve as pessoas nessa história, né? Então, eu diria que também é importante a gente sempre entender os resultados dessas intervenções como resultados que estão relacionados com múltiplas dimensões, né? Como a social, a cultural, e dessa forma também facilitar com que a gente saia da bolha, no sentido de que as pessoas se percebam conectadas à questão que a gente está lidando, e não, por exemplo, entender o fenômeno das mudanças climáticas como um fenômeno que está na estratosfera. Não, ele não está na estratosfera, ele está na nossa vida. Uhum. Inclusive, há vários estudos que relacionam a questão das queimadas com o aumento da procura nos postos de saúde, né, de pessoas com problemas respiratórios, adultos e crianças. E eu já vi bastante casos em campo, inclusive eu em campo já senti bastante os efeitos das queimadas. Você sente falta de ar, você se sente mal, é uma sede que não passa. Então, quando você passa dessa forma a comunicação para uma pessoa que não vai entender os números, as equações, você mostra na prática os efeitos das mudanças climáticas, os efeitos do desmatamento, os efeitos de toda a intervenção humana na floresta. Eu acho que a gente consegue conectar todos os lados que fazem parte dessa cadeia. É por isso que a gente tem falado que é complexo. A Martina falou que é complexo, eu falei que é complexo. Quando você vai estudar o meio ambiente, não é só a floresta. Estamos todos interligados. Social, ambiental, econômico, saúde.
Então, a gente precisa, é um desafio a gente fazer essa conexão de forma clara, e é um desafio a gente comunicar isso externamente, sair da bolha. Martina e Rita, vocês falaram muito sobre os desafios, mas já apontaram também caminhos, né, soluções para essa complexidade, né, da temática em si. Será que vocês podem aprofundar um pouco mais em exemplos que vocês têm visto no dia a dia das próprias organizações de vocês? De que forma esses resultados serviram de insumos para novas práticas, novas ações, estabelecimento até de novas parcerias, enfim, que vocês pudessem concretizar para todo mundo aqui hoje, como é que isso tem acontecido no dia a dia de vocês mesmo? O que a gente viu esse ano foi um estudo que mostrou que há 7,2 milhões de hectares de vegetação secundária em regeneração com idade mínima de pelo menos 6 anos no bioma Amazônia. Isso equivale ao tamanho da Irlanda. Aí, quando você vê pesquisadores comemorando a regeneração da floresta e, a partir daí, buscando boas práticas, entrando em contato com produtores rurais que estão dispostos a regenerar florestas, a gente cria uma esperança de que é possível mudar o que está aí. É possível a gente ser forte e reverter o que já aconteceu. Já foram 20% da floresta desmatados, mas a gente pode voltar a reflorestar e mostrar a força da floresta em se regenerar para que a gente consiga reverter todo o mal que a gente tem feito aqui ao nosso planeta. Bem interessante esse exemplo. Martina, tem algo do ICS que você gostaria de compartilhar também? Eu queria mencionar um processo que a gente passou em 2017, que ajudou a gente a construir uma referência, né, importante para a gente, que é o nosso modelo de missão, que a gente passou por um pequeno processo de avaliação a partir de uma metodologia que chama Outcome Harvesting, ou colheita de efeitos, e essa abordagem ela tem uma flexibilidade bem interessante, assim, né, para fazer exploração, digamos, de campos e intervenções complexas. Ela não é uma abordagem que é toda baseada em parâmetros prévios, mas na observação rigorosa do que aconteceu. Ela tem mais esse olhar, né? O que aconteceu? E aí tem toda uma metodologia para que a resposta ou a identificação de resultados seja rigorosa, seja evidenciado, né? De que a gente colete evidências, de que a gente possa consultar stakeholders para confirmar esses resultados. Nesse processo de avaliação que a gente fez, a partir dessa metodologia colheita de efeitos, a gente identificou resultados, a gente validou esses resultados com entrevistas, análise de documento e outras evidências, a gente descreveu cuidadosamente as mudanças, a relevância dessas mudanças e a contribuição do ICS e dos seus donatários nesse processo, e a gente fez toda uma análise coletiva, né? A gente pôde observar de uma maneira mais clara o papel do ICS na articulação e no suporte da sociedade civil como elemento central da contribuição, né, do Instituto. A gente também pôde ver o papel do conhecimento, porque uma das premissas de atuação do ICS no campo é a produção de conhecimento para tomada de decisão, ou para nutrir o campo, né, de possibilidades de atuação nos temas que têm a ver com o combate à mudança climática. O próprio modelo, né, o modelo de missão, a gente construiu a partir da observação, do encadeamento desses resultados, então a gente fez a partir de uma forma empírica e não só teórica, e o próprio processo ele foi importante porque a gente pôde avançar dentro da equipe com alguns conceitos que são super básicos e fundamentais no campo da avaliação, né? Então, para fazer um processo de outcome harvesting, a gente tem que alinhar o que são atividades, o que são entregas, o que são resultados, o que é impacto, né, no contexto específico daquela atuação, o que é a mudança em si, como é que a gente fala da relevância de uma mudança, né, relacionando o resultado com o contexto, como é que a gente
pode falar, identificar a contribuição, né, de uma organização na produção de um resultado, né? Então, esses são conceitos que estão muito presentes até hoje na nossa reflexão cotidiana, né? E que qualificam muito o nosso olhar dentro daquilo que a gente faz. Eu ia fazer a pergunta para a Rita Mária sobre como é que eles têm lidado com esse desafio da comunicação lá no Amazon, porque acho que a gente lá no Ix tem lidado, tem conversado muito sobre isso, assim, como é que não é só o Ix, mas como é que todos os donatários, como é que a gente pode, né, pensar a questão da comunicação, de saída da bolha. Eu queria saber se tem alguma... A resposta, né, Rita? Uhum. A resposta eu acho que ninguém ainda tem, né, porque é novo, a gente reestruturou a nossa comunicação, um processo que começou em 2019, e hoje nós participamos de uma jornada de comunicação que nos ajuda a interagir com um novo público, né? Porque a gente percebeu durante o nosso processo do nosso planejamento estratégico para 2021, período 2021-2025, que a gente não estava comunicando muito além dos nossos pares. Então, que os jovens não estavam no nosso radar, as pessoas aqui da região também, a gente percebeu já depois que não conheciam o nosso trabalho. Então, o que a gente está fazendo? Hoje, com essa nova comunicação e com essa participação na jornada, a gente tem mais contatos com influencers, a gente tem trabalhado mais com conceitos simples. Eu não sei se você acompanha as nossas redes sociais, você vai ver que quando a gente publica um boletim do desmatamento, por exemplo, tem sempre nos rios o dado em si, mas também o impacto daquilo na vida da pessoa. O desmatamento causa problemas respiratórios. Então, assim, a gente está sempre associando, mostrando que não é um dado aleatório. Então, a forma de comunicar mudou para que a gente consiga conectar as pessoas que fazem parte dessas redes sociais, a gente consegue conectar com as pessoas que mais jovens, as mais idosas também. Então, a ideia é deixar a linguagem acessível a todos. A gente se colocou para fora, como é que eu quero comunicar, para quem eu quero comunicar. A gente faz todo um trabalho de pesquisa, identificando quem é o nosso público e o que é que ele não sabe. Hoje a gente também tem feito bastante pergunta mesmo, sim ou não. Você conhece essa fruta? E a pessoa diz sim ou não. É uma fruta da Amazônia. E aí, depois dessa enquete, a gente coloca uma explicação sobre o que é, por que é. Então, a ideia é deixar a comunicação mais clara e no formato de cada rede social para a qual a gente está se comunicando. É o que está dando certo e a gente tem conseguido aumentar o número de pessoas participando das nossas redes sociais e o número de interações, que é o mais importante, porque o número de pessoas é importante, sim, mas o mais importante ainda é ver se elas estão interagindo e estão consumindo os nossos conteúdos, porque o que a gente quer é que as pessoas entendam o que está acontecendo na Amazônia, o que são os dados que a gente está produzindo. Por que eu falo isso? A gente aqui comunica com o Ministério Público, governantes, com associações, populações locais. Então, é importante a gente trazer todos esses conceitos, né, a todas as conexões, de forma que a gente saiba fazer com que esses grupos, que são os nossos alvos, passem adiante os principais conceitos relacionados à sustentabilidade, mas também agregando todas as vertentes envolvidas, todas as vertentes que a gente citou aqui, social, ambiental, econômico e por aí vai. Rita, Martina, vocês
trouxeram nessa fala de vocês, né, a importância dessa conexão, né, ambiental, social, enfim, como é que a gente traz esse tema, às vezes, complexo para o dia a dia das pessoas. Eu queria, então, que para a gente pudesse fechar esse nosso bate-papo, que vocês falassem um pouco como é que vocês percebem a importância de todas as avaliações, enfim, abordar de forma adequada a sustentabilidade ambiental, ou seja, para que as pessoas olhem para esse tema com a qualidade e a intencionalidade necessária também. Para compreender os fenômenos, a gente não dá conta, né? Nossa capacidade cognitiva não dá conta de entender tudo ao mesmo tempo, né? Então, acho que é um trajeto comum e normal que a gente, para compreender os fenômenos, a gente isola, recorta, bota foco num pedaço, mas acho que tem que lembrar sempre, depois de fazer o movimento contrário, né? E de voltar a ver as conexões, as interdependências e a complexidade. Tem que fazer um exercício rigoroso de fazer os dois movimentos, né? É fundamental considerar as consequências ambientais, climáticas, em qualquer tipo de intervenção, né? Do investimento social privado ou do que seja, do governo. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental também considerar as consequências sociais, culturais, econômicas, políticas de intervenções no meio ambiente, né? Então, essa interligação, acho que ela é muito importante. Bom, pessoal, chegamos ao final, então, da nossa conversa. Eu queria agradecer mais uma vez, Martine e Ritalmária, por essas excelentes contribuições, reflexões que vocês trouxeram hoje. Bom, Daniele, Ritalmária, muito obrigada pela conversa, eu adorei, enfim, ando muito desafiada pelas questões e pela busca de soluções aí que a gente veio conversando, então eu agradeço muito a oportunidade. Eu também agradeço a oportunidade, eu acho que para falar do tema ambiental a gente precisaria de vários dias e vários blocos por tema, porque eu, por exemplo, trabalho com pecuária e eu fico aqui me coçando para entrar nos pormenores, por maiores da pecuária e que eu faço na minha pesquisa, mas é um prazer estar aqui, eu espero voltar para a gente conversar um pouquinho mais sobre a Amazônia e os nossos desafios aqui. Um abraço. Bom, quem quiser ouvir novamente ou compartilhar o conteúdo desse programa, é só acessar o site avaliação.gif.org.br, baixar o episódio. É possível ouvir também o podcast nas principais plataformas, como o Spotify e o SoundCloud. A produção desse programa fica por conta do Estúdio Cais e a edição do Estúdio Zut. A agenda de avaliação do GIF é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Itaú Social e Laudes Foundation, e conta com a coordenação de Camila Cirilo e consultoria técnica de Ana Lima, da Conhecimento Social. Até breve! Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado.